E porque estudar matemática é muito gostosinho, então a gente tem mais uma aula, né? Aula 55, professor Maurício, o que aconteceu? 55. Aconteceu que nós havíamos comentado que iríamos acabar com a função. Acabou a função. Só que nós esquecemos de um detalhe. Realmente, acabou com toda a função. Gráfico, valor numérico, tudo isso acabou. Mas e a aplicação? Tem que aplicar, né? Tem que ter aplicação, tem que saber. É verdade. E a gente fez isso em todas as funções, né? A gente seguiu meio que um roteiro, aí, um cronograma. Na primeira aula a gente fez as definições, então sempre a gente definiu a função. Depois, na segunda, as características, né? Alguma coisa mais específica. Na terceira, a gente mostra como a função representa graficamente. Graficamente, é a sua identidade. Né? Isso. E na quarta aula, no quarto momento, a gente aplica, porque as aplicações é o que dá vida ao resto todo. É o que responde aquela pergunta de onde eu vou usar isso, professores, né? Pergunta que vocês não vão fazer, porque na primeira aula, a de introdução, sempre nós trazemos ali na prática algum exemplo prático, alguma coisa que está acontecendo, para daí então jogar a situação, problema, e aí irmos resolvendo. E nesse desenrolar de desenvolver, eis que surgem as funções já aplicadas, só que de maneira bem discreta. E aí terminamos o conteúdo aplicando mesmo diretão. É isso mesmo. E claro que a gente chega junto com o nosso amigo professor, intérprete de Libras, Vitor. Bora ver, Vitor? Vamos lá então? Mais uma aula top! A aula 55, vamos lá na telinha. E a aula de hoje, então, na nossa temporada da função logarítmica, é a quarta, né? O quarto episódio. E o quarto episódio fala do quê? Problemas que envolvem a função logarítmica, ou seja, suas aplicações. Ah, beleza, né? Nessa hora que tudo faz sentido, onde a gente tinha algumas dúvidas, agora a gente pode estar esclarecendo, certo? Mas antes de tudo isso, hora do abraço! E o oferecimento do dia da aula de hoje vai para o professor Chaltel, mais conhecido como Theo. Aí, muito legal, professor. A sua disponibilidade de tirar uma foto bem bonita com a galera, mandar pra gente, claro que a gente não podia deixar passar, né? Olha que gente bonita, olha a galera, as meninas, todos um sorriso no rosto, os meninos às vezes são mais tímidos, né? E as meninas com muita alegria aí, beleza? Muito lindos, né? O professor Theo mandou o registro aí pra gente, a gente não pode deixar de compartilhar com vocês, porque afinal todos são colegas, né? Só que de localidades diferentes. Então vale muito a pena. E será que essa galera vem de onde? Não sei. Não sabe? A pergunta ficou até meio assim, né? Vende onde? Vende, tá, parece que estão vendendo. Vende o quê? Eles vendem. Então vamos mudar. Essa galera de onde vem? Não sei. Vamos ver? Vamos descobrir? Tu escondeu de mim a foto? Não, escondo não. Olha lá, a galerinha de hoje vem da escola Jean Piaget. Escola Polo é a Aurélio Buarque de Holanda, no Seringal. E essa daí de Espigão do Oeste. Isso. Jean Piaget. Já ouvi falar nessa escola, já ouvi falar. É isso mesmo. Lá tem outros professores, né? A professora Jane, que é de outra turma aí. Tem alguns bem conhecidos da gente. Cara, então, mas que pátio, olha que gramado bonito. Top, né? Então essa escola lá de Espigão, a Jean Piaget, e a Polo é a Aurélio Buarque de Holanda, que recebe os alunos aí no Seringal. Então, aquele beijo carinhoso para toda essa galera linda e, claro, um abraço no coração ao professor Theo. Certinho? Certinho. Beleza? Legal, né? Muito bom a gente poder fazer referência a vocês. E vamos de quiz! Por quê? Porque é hora da gente... Eu ia pisar no cascão. Já tá na hora de praticar. Na hora do quiz, a gente vai fazer algumas perguntinhas para vocês com relação às 3 aulas anteriores do assunto em questão. E aí, claro, isso já é um ensaio para avaliação, né? Porque o tempo todo que você está treinando o seu conhecimento, vai ficando mais fácil aí, tá certo? Certo. Belezura? Então vamos lá, na telinha. Agora aquele amiguinho nosso pergunta para vocês. Será que você vamos testar aí o seu conhecimento sobre a função logarítmica? Vamos lá então? Pergunta de número 1. Dada a função logarítmica f de x igual ao logaritmo de x na base 3. Agora faz mais sentido, né? Olha só. O valor do f de x para x igual a 81. Agora faz mais sentido. O x vale 1. Opa, desculpa. O f de x vale 1.
O f de x vale 2? O f de x vale 3? Ou o f de x vale 4? Né? A gente já sabe o valor de x, a gente está querendo o y, né? Que y e f de x é a mesma coisa. Certinho? Tudo bem? Tudo bem. Fácil? Mais ou menos. Difícil? Isso. Essa cobrinha aí eu acho mais interessante. Minhoca, minha. Vamos lá. Vamos experimentar, né? Se eu botar o 81 no lugar de x, na verdade a perguntinha é 3 elevado a qual número vai dar? 81. Bora ver. 1, 2, 3 e... Vamos à resposta? Vamos. Resposta... Letra D. Por que, professor Maurício? Porque 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Quando a gente vai fazer o f de x aqui, a gente vai dizer que log de x na base 3, eu vou substituir o meu x por 81. Então, vou ficar com f de x é igual ao log de 81 na base 3. Opa, quase que erro aqui. Na base 3. E aí a gente vai fazer o giro, né? Vamos lá fazer o giro? Esse elevado a esse é igual a esse. E o que é isso aqui? F de x é a mesma coisa aqui? Y. Então a gente pode fazer 3 elevado a y é igual a 81. 81 é 3 elevado à quarta, né? Olha lá, então 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta. Quando a gente substituir aqui o 81 por 3 elevado à quarta, a gente vai poder o quê? Cortar as bases e ficar com os expoentes. Ou melhor, qual número elevado a 4 vai dar 81? 3 elevado a que número vai dar 81? 4. 4, porque 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 27, 81. Certinho? Bora ver? Vamos lá, mais uma? Pergunta de número 2. Dada a função logarítmica f de x igual ao logaritmo de x na base 4, o valor de x para o nosso f de x igual a 3. F de x igual a log de x na base 4. Agora, quem está sendo fornecido no problema é o f de x, certo? Certo. Beleza? Temos que pensar e aí fazer o giro também. Tempo! Isso, o tempo está passando, a galera está pensando. E aí a gente deixa acontecer, bora ver. Agora o detalhe. Vou substituir aqui ou aqui? Em qual aqui, né? Que é café. Tem que interpretar o bocejo da professora também. Tá faltando café. Bora lá, vamos à resposta? Letra A, 64. Letra B, 32. 16 ou 12? Vamos lá, a resposta correta é 64. Vamos entender por quê. Agora, aqui é que está a substituição. Foi dado f de x, né? F de x é 3 igual ao log de x na base 4. Bora fazer o giro? Bora. Esse elevado a esse tem que ser igual a esse. Então, 4 elevado ao cubo é igual a x. Quem é o meu x? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, toda vez o ritmo é o mesmo, né? A gente vai transformar em exponencial para daí conseguir resolver o babado. Tá beleza? Pergunta de número 3, olha lá. Dada a função logarítmica f de x igual ao logaritmo de x na base 0,4, podemos afirmar que o nosso a é maior do que 1, que o nosso a é menor do que 0, que ela é decrescente ou que ela é crescente. Sobre esta função, o que nós podemos afirmar? Nós temos aqui que a nossa base é quem? 0,4. 0,4. Então é um número entre 0 e 1? Isso. Entre 0 e 1. 0,4 é um número entre 0 e 1. Maior do que 1 ou menor do que 0?
Crescente ou decrescente? A pergunta é com relação A função. à função. Crescimento, decrescimento. O A é maior que 1? Não. Não é. Então já podemos riscar essa, né? O A é menor que 0? Ah, então também não, Não é porque também. menor que 0 é negativo, não pode. Mas então eu tenho um A entre 0 e 1, né? Isso. Entre 0 e 1. Quando eu tenho um A entre 0 e 1, ela é o quê? Decrescente. Muito bem. Então a alternativa correta é a letra C. C. Quem tem anotado aí o resuminho no caderno, não erra de certeza, tá? Belezinha? Vamos lá para mais uma perguntinha do nosso quiz. A pergunta de número 4. Dado o logaritmo x igual ao log de 2 elevado a 8 na base 2 e o y igual ao log de 3 elevado a 5 na base 3, o valor de x vezes y ao quadrado é quanto? Ah, esse aí é bom a gente dar um tempinho a mais, né? Para fazerem, né? É 40? É 100? É 160 ou é 200? E aí? Primeiro a gente resolve quem é x, resolve quem é y, e depois, na sequência, a gente vai fazer o quê? Vai elevar o y ao quadrado e multiplicar pelo x, né? Então, primeiro, vamos resolver esse aqui, ó, esses babadinhos aqui. Vamos achar quem é x, vamos achar quem é y. 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 2 elevado a 8 na base 2, 3 elevado a 5 na base 3. Aqui dá pra gente pegar a propriedade, né? A propriedade, com a propriedade fica facinho de resolver, né? Sabendo a propriedade, tá proprietário de todo o conhecimento. Curiosos? Quer café? Bora ver então? Vamos lá? Bora. Acho que já, né? Já deu aí? Mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esgotado o tempo, a resposta correta é a letra D? 200? 200? Vamos resolver para ver? Vamos. Olha lá, o X. O X a gente consegue fazer a propriedade, né? Quando o logaritmando E a base são iguais, a gente fica com o expoente. 8. Então, se a gente fez isso no X, a gente também pode fazer No Y. no Y. Então, o Y vai dar 5, Cinco. né? Então, agora temos o X, temos o Y, a gente pode aplicar na nossa equaçãozinha aqui, na nossa expressão, né? Na verdade, é uma expressão. Ó. X é 8 vezes o Y ao quadrado. Primeiro, a gente resolve o Y ao quadrado. 5 ao quadrado? 25. 8 vezes 25. Bom, 4 dá 100, então 8 dá 200. 200. Fechou, certinho. Tique de certo, deu tudo bem. Beleza? Primeiro a gente precisou achar o X e o Y. Vamos de pergunta número 5? Vamos lá? Bora. Na pergunta número 5 diz o seguinte. Utilizando as propriedades do logaritmo, determine o valor de x, onde o log de 81.234... Não é 81, acho que vezes 243, né? É vezes? É vezes. Uau, eu tava em 1000 já. Não, vamos colocar um parênteses para o log ser para todo mundo e a gente aplicar a propriedade, né? Bora. Melhor, né? Então vamos botar um parênteses aqui, acho que fica melhor. Beleza? Ah, então é a propriedade. Isso. O logaritmo de um produto. Eu já ia faturar 81 mil. O logaritmo de um produto a gente vai transformar em soma, não é? Nossa, que delícia! Muito bom. Por que a gente colocou parênteses? Porque aí o log de base 3 serve para o 81 e serve para o 243. Não está apenas no 81, tá? Então vamos resolver log de 81 na base 3 mais o log de 243 na base 3. Isso tudo igual a x. Soma. 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 Na multiplicação.
se transforma em soma. Tô dando mais um tempinho, porque essas aí são meio aprimoradinhas, assim, né? Então a galera demora um pouquinho para fazer. Então quer dizer que essa daí é uma questão de prova. Pode cair na prova. Pode ser. Então se eu fosse ele, eu já anotava. Destacava a questão 5. Né? Olha aí. Tem professor presencial que diz que eles anotam todas o quiz. Isso é maravilhoso, legal, isso é né? bom. O dia que eu chegar lá, eu vou querer dar o visto no caderno. Hoje eu já dei muito visto no caderno. Até parece, tá caçando 7º ano. Sim, vai. Tem ponto de visto, como é que não dá? Ponto de participação. Vamos lá, então, utilizando as propriedades. Então, vamos ver a resposta? A resposta é 9. De onde saiu tudo isso? Eu já vi ali, já vi. Então, vamos aqui, ó, vamos resolver. Se é um produto, a gente pode resolver pela soma. Então, log de 81 na base 3 é mais o log de 243 na base 3. Claro, né, que aí a gente vai fazer... Não, aí pode fazer outra propriedade. Outra regrinha, né? Consequência. Log, 81 é 3 elevado à quarta, na base 3. Mais, e o 243? É 3 elevado a 5. A quinta na base 3. Isso. Beleza, 81 ótimo. vezes 3 dá 243. Isso, pegamos por aqui, por aqui, ficamos com 4, mais 5, que é 9. Fechou. Legal, né? Mas de onde vocês tiraram que 81 é 3 elevado a 4? Ó, na fatoração, lembra? Vai dividir por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, que vai dar 1. Então, 3... Opa, peraí, tem um 3 ainda. Esqueci mais um 3 aí. Por 3, que vai dar 1. Então, ficou 3 elevado à quarta potência. Tá? Não é 34, não. 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta. Então, é daí que surge, né? É da fatoração. E se fosse o 243, é mais um aqui, né? Mais uma divisão, que aí vai dar 3 elevado à quinta potência, tá? Então, é da fatoração que a gente consegue esmiuçar e chegar nas propriedades. Delícia de café! Aqui ou a gente pede café, o café vem. Vamos lá, então, tem mais? Uou, tem mais? Mas e até aí, como é que vocês estão indo? Pro intérprete. Não dá, o intérprete não vai ter esse tempo. O intérprete tem que interpretar todos os momentos. E aí, como que estamos até aí? Tudo tranquilo? Tudo bem. Ou tá meio... Não, tá... meio os nervos da flor da pele? Tranquilo, não é? Tá suave. Porque assim, são as propriedades, são as regrinhas, são as consequências da definição, tudo fica mais tranquilo. Eu até sei já que tem aluno que nem faz mais negócio de gira, já faz a propriedade aqui direto, a regrinha, a consequência já corta e já chega na resposta. Sabia? Beleza, temos mais perguntinhas, vamos lá então. Antes das aplicações, lá vem pergunta, olha lá. Pergunta de número 6 na telinha. Essa daqui agora já sei, é para subtrair. É para subtrair. Lê aí então, vamos ver. Utilizando as propriedades do logaritmo, determine o valor de x, onde o log de 125 sobre 625 na base 5 é igual a x. Melhor também colocar um parênteses, né? Fica mais bonitinho. Vamos colocar assim. o parênteses. Só que ali não tem problema, pretinho. Só que a gente coloca o parênteses que é para eliminar o parênteses, né? Não. Borracha. Que parênteses feio. Mas é porque os parentes são assim mesmo. Os meus são bonitos. Agora sim. Melhorou. E aí, será que o resultado é 4? É 3? É 1 ou é menos 1? O que vocês acham? Pensa um pouco. Assim como na primeira, na número 5, a gente dividiu em uma soma, aqui a gente vai poder usar a subtração, né? Então, eu acho que eu já sei de uma coisa. Vai subtrair, não é? É o de cima menos o de baixo. Isso. O de baixo é maior. Então, quer dizer, a potência dele vai ser maior.
Eu já ia só por aí, nem ia fazer conta mais. Porque o de cima vai ficar com o número. E o de baixo vai com... É, a potência, não tem que fatorar. O de cima lá não vai ficar logaritmo de 125 na base 5 menos 625 na base 5. O 625 é maior. Então vai dar negativo isso? É. Ah, bonito. Só tem uma negativa? Só. Já acertei. Então vamos para a próxima. Menos um. Vamos para a próxima? Antes de ir para a próxima, vamos resolver, né? Olha lá, então. A gente vai dividir em log de 125 na base 5 menos log de 625 na base 5. Esse log, né, a gente já sabe que a gente pode aqui aplicar as propriedades. Já vamos lá de cara. Log 125 é quem? 5 ao cubo. Na base 5. E o de 625? É 5 a quarta. Quarta, né? Ah, beleza, beleza. Vamos cortar? Corta, logaritmando e base, a gente vai ficar com o expoente. 3 menos 4 é aquela função, né? Eu devo 4, só tenho 3 para pagar, fico devendo 1. Muito bem. Certinho? Mais uma. Agora, esse aí nós botamos no toco, né? Porque, vai lá, pergunta de número 7 agora. Utilizando as propriedades do logaritmo, determine o valor de x, onde o logaritmo de 12 na base 5 é igual ao logaritmo de x mais 1 na base 5. Aí, pela propriedade é fácil. Tem log de 5 de um lado, log de 5 do outro. Pode cortar? Pode cortar. E aí fica só com os the numbers? Isso. Numbers e... A resposta vai ser 11, 10, 9 ou 8. É muito fácil. Se eu tenho log de 12 na base 5 e log de alguma coisa mais 1 na base 5, só se aquele x ali for para ser igual, só se aquele x for 11, né? É, porque 11 mais 11 mais 1 12. é 12. Muito bem, né? Olha aqui, de cara, a gente já vê aqui onde é que tá, né, o negocinho, que é log de 11 mais 1 na base 5. Que boa ideia! Olha lá, então 11 mais 1, 12 para ficar igual, né? Gostei. Beleza? Tudo bem até aí, então? Olha que legal, né? Então a gente fez 7 perguntas com relação aos nossos logaritmos, suas propriedades. Aqui não teve nenhum de mudança de base, né? Mas a gente fez também na aula essa questão da mudança de base, mas tudo dentro do que foi estudado. Como é que foi para vocês? Eu achei legal, até porque assim, no desenrolar, a gente já foi dando umas dicas de algumas situações que podem acontecer. Por exemplo, o 125 sobre 625 é um número decimal. Se é um número decimal, a resposta é negativa. O aluno esperto já pensa, já vai lá e marca. Já ganhou uma questão. Ele pode até não ter muita propriedade em resolver, mas que a resposta ele sabe que vai ser negativa, porque pela lógica matemática, eu tenho um número decimal. E na potência, o número decimal tem expoente negativo. Olha aí. É assim mesmo. Vamos então de mais estudos agora, né? A gente falou desde o início que a gente ia trabalhar alguns problemas com vocês que envolvem a função logarítmica, né? Os estudos do logaritmo, a gente precisa mostrar para vocês onde isso está aplicado, onde isso está inserido. Então, vem com a gente. É hora de aplicações, porque a gente sabe que assim como a exponencial, a logarítmica é aplicada e é funcional, né, necessária também na física, biologia, química, pH da água. Não esqueçam, quando começar a aula de química, que a professora mandar calcular o pH da água, se errar... Geografia, entre outras, né? E nessa questão, então, é hora de praticar. Vamos praticar, porque a matemática é prática e sem prática não tem aprendizado, né? Não, até tem, né? A gente pode ficar meio que na teoria ali, mas que a prática é o que torna isso concreto, fundamenta o que a gente viu na teoria, com certeza, né? Então, animados igual ao Cascão, bora ver? Vamos lá, então? Hora de aplicação. Vem com a gente, olha lá. Primeiro exemplo, matemática financeira. O ano que vem, no segundo ano, vocês irão estudar matemática financeira, juros compostos. Uma pessoa aplicou a importância de R$500 em uma instituição bancária que paga juros mensais de 3,5%
no regime de juro composto. Tá brincando com você. Quanto tempo após a aplicação, o montante será R$ 3.500. Nos casos envolvendo a determinação do tempo no juro composto, nós temos que usar o logaritmo. Toda vez que você pegar uma questão de juro composto e ela estiver pedindo tempo, você vai resolver utilizando logaritmo. Questão que o Enem tem cobrado todo ano. Todo ano ele nem pede para você calcular o tempo de alguma coisa que foi aplicada. Vamos à resolução? Vamos lá, então. Usando a fórmula dos juros compostos, que é montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t, acontece que... O montante foi R$ 3.500. O capital aplicado foi de R$ 500. A taxa foi de 3,5%. Como ela tem que estar em decimal, é 0,035 elevado ao tempo. Passei o R$ 500, foi o capital, para o outro lado dividindo, e aí ficamos que 7 é igual a 1,035 elevado a t. E agora, José? Então é nesse horário aí, nesse BO, quando a gente quer saber o tempo que está lá no expoente, que a gente fica com essa situação, né? E agora? E agora? E agora, José? Como é que a gente faz? E aí? E agora, você está se fazendo essa pergunta? Muita calma nessa hora, tá? Essas aplicações são para você visualizar que existe o logarítmico aplicado em muita coisa. Esse tipo de exercício aqui é lá do segundo ano, na matemática financeira. Não é coisa para agora, não será cobrado nas avaliações. Não. O que será cobrado nas avaliações é o que a gente trabalhou nas aulas, nas tarefinhas aí, nas atividades de sala, tá? Já ia botar. Esse aqui são só exemplos, tá? Mas e agora? Como é que a gente resolve isso? 7 igual a log. 1,035. Log? Se eu aplicar log de um lado, log do outro, será que isso ajuda? É que não é igual ao que a gente cortou a última questão, depois a gente cortou os logs. Entendi. Então agora eu vou devolver os logs. Então beleza, vamos lá na telinha então. Esse e agora a gente já vai responder. Lembrei, a gente vai usar os 4 passos para resolver uma equação exponencial. Deixar na mesma base. Mas tem como? Ixi. Será que você lembra de como deixar na mesma base? 7 e 1,035 na mesma base? Quase que impossível, né, gente? Como é que a gente deixa o 4 na base 2? A gente deixa o 27, o 27 na base 3. 81 na base 3 também, mais. Agora, eu acho que deixar 7 e 1035 na mesma base é muito difícil, né? Além de não ser fácil, ainda é difícil. Né, Vitor? Como diziam os números romanos? Vixe. Como é que é vixe em libras? Tem que... né? Beleza. Vamos mostrar para vocês que isso é possível, sim, senhor. Olha lá, então. Nessa hora, só podemos resolver usando o log. Isso. E quanto é o logaritmo de 7? E o logaritmo de 1,035? Nessa hora, você não precisa se preocupar, porque o problema vai fornecer essa informação. Então esses valores vai estar no exercício. No enunciado, vai estar no enunciado. Beleza, então. Olha lá, o log de 7 é 0,85 e o log de 1,035 é 0,015. Substitui, fica tudo fácil. Aí aplica o log dos dois lados, então. Isso. Mas aí é um log de base 10? De base 10, decimal. Log decimal. Isso. Entendi. Ele deu log decimal. Então eu uso o log decimal. Sim, senhor. Beleza. Agora, aplicando as propriedades, né? A gente já sabe que a gente pode aí... tá multiplicando, a gente pode passar? Dividindo, né? E aí, dividido, então, log de 7 por log de 1,035. E esses valores a gente tem. E é nessa hora que a gente substitui. Não fique assim, indignado, porque é só dividir, né? Aí, claro que a gente vai ter um resultado aproximado e não exato, tá? A gente vai ter um resultado aproximado e não exato, tá bom? Beleza. Então, quer dizer que se eu aplicar R$ 500 a uma taxa de 0,35%, em 57 meses eu vou ter R$ 3.500. E 57 meses Dá o quê? 2, 3, 4, 5, quase 5 anos.
Tá bom. Mais ou menos, né? Melhor do que gastar tudo. Ou gastar tudo. É uma maneira de poupar, né? Mas não fique assim indignado, porque a gente está mostrando para vocês exemplos de onde isso é aplicado. Agora, claro, né, uns estudos aprofundados aqui para quem vai fazer uma faculdade de economia, uma faculdade de contábeis, né? E com certeza essa parte de juros vai ser aprofundada. Para quem não, vai ser o básico mesmo e a gente vai para frente, tá beleza? Gostaram do exemplo? Vamos mais um? Mais um. Então bora lá, na telinha, olha lá. Quando a gente vai praticar... vamos tirar a prova real agora, né? Sim. Legal, tirar a prova real. Achei que já era o próximo exemplo. O 57 a gente jogou lá no tempo, porque... né? No expoente, que ele tá lá no tempo. O tempo, né? E aí, 1 mais 0,035, 1,035, que elevado a 57, isso aqui só na calculadora, tá? Só na calculadora. A gente aproxima aí para 7. E 500 vezes 7... 3.500, olha aí. Mostramos que isso é real, é verídico, é verdadeiro o cálculo que foi feito anteriormente. Tá bom? Vamos agora de exemplo 2. Vamos lá para a geografia agora? Geografia. Vamos lá? Eles tiveram geografia não ainda, né? Ainda não, né? A gente podia ter chamado o professor Rogério aqui, professor Jorge, mas vamos lá dar um exemplo aí também. Em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de 3% ao ano. Aproximadamente. Em quantos anos a população dessa cidade dobrará se a taxa de crescimento continuar a mesma, ou seja, 3% ao ano? Então, população do ano base, nós não sabemos, então vai ser um P0, P inicial. Sim, beleza. População após um ano, P vezes 1,03. Por quê, professor? Vai ser o nosso P1. Cresceu 3%. 3% é 0,03, né? Acrescentado da nossa taxa de fator de aumento, né? Então a gente fica com 1,03, tá? Esse é o nosso após um ano. Após 2 anos, aí eu já vou elevar ao quadrado. Depois vou levar ao cubo, a quarta potência, até x anos, que eu não sei. Vou elevar a x. É o nosso PX. PX. Aí já temos aí a variável no expoente novamente. Aí o negócio começa a complicar. Vamos lá. E o PX que ele quer é o dobro da população, não é? Tá dizendo ali? Olha lá. Dobrará. A população da cidade dobrará, né? Então o PX agora é 2P0, o dobro. Vamos lá então, fazendo uma leitura do que está sendo feito aqui. Bom, como o PX agora é o dobro da população inicial, como ele pediu no problema, então com base nesse crescimento de 3%, a gente joga na fórmula, jogamos na fórmula do montante, que é a mesma fórmula do juro composto, não é? E aí vamos substituindo. PX agora é 2P0, é o dobro. Então nós temos que, cancelando o P0 dos dois lados, 1,03 elevado a x é igual a 2. É um 2 grande, né? Aqui é um 2 grande. Pequenininho ali. Aconteceu alguma coisa com esse 2 aqui que ele ficou desalinhado. Ele não tomou vitamina. Esqueceu de crescer. Não comeu legumes no almoço. Tá difícil. Então é igual a 2. Um 2 grande. 2 grande. Bem grande, né? Bem grande. A gente só pode sair disso tudo usando o logaritmo. Então veja aí como que acontece. Aí o problema fornece que o logaritmo de 1,03 é 0,013, tá? Que ele disse no enunciado. A questão vai trazer isso para você. E que o log de 2 é 0,301. De novo ali, né? Tá pequenininho, mas é grande. É grande. Né? O log de 1,03 elevado ao tempo vai ser igual ao log de 2 grande. 2 grande. Isso. Aplicando o log dos dois lados, a gente já sabe que pode fazer. Aqui a gente aplicou a primeira propriedade aqui, né? Que o nosso expoente, ele pode vir multiplicando todo mundo, né? Olha lá. T é igual a log de 1,03. Tá multiplicando, vai passar esse valor? Dividindo. E aí, se a gente tem o valor de um e o valor de outro, a gente pode dividir para você não ficar indignado novamente. 25 anos e 9 meses, aproximadamente. E aqui, olha só, atenção. Esse negocinho aqui não é só nos 9 meses, tá? É aqui, no todo. É tudo. 25 anos e 9 meses. Esse 9 meses não é porque deu 25,08.
É porque 0,8, né? 0,08 de um ano é 9 meses. Ah, sim. Cuidado. Isso mesmo. Não é uma regrinha ali de pegar Se desse decimal. 0,7 seria 7 meses, 8 meses. Não. Então não fique assim, indignado, porque não entendeu como fazer. Tá de boa, tá tranquilo e tá favorável. Aqui a gente mostrou exemplos de onde isso é aplicado, que faz muita diferença em algumas áreas do conhecimento, né? O pessoal que vai aqui, às vezes, para a área da estatística, né? O pessoal que vai para a área, às vezes, da biologia, precisa de cálculos que fazem uso do logaritmo. Agora, é claro, né? Muitas áreas não têm esse tipo de situação. Aí eles já estão pensando, vou procurar essas, então qual é? Qual Me é diz que qual não é, tem? Não, qual é a profissão que não precisa de log? Vou falar não. Descubra. Nem vou nem contar. Não. Né? Ó, então são só exemplos, beleza? Ficou claro isso? Então agora vamos de brincando com os números. Já? Já, negócio Mas já? bom. Uau. Vamos lá, no Brincando com os Números da aula de hoje, vamos ver qual é a perguntinha do dia. Olha lá na telinha, vamos ver? Tá lançado o desafio. 6 homens levam 6 dias para cavar 6 buracos. 6 homens levam 6 dias para cavar 6 buracos. Quanto tempo levarão 12 homens para cavarem 12 buracos? Eu vi um próprio. 6 homens levam 6 dias para cavar 6 buracos. A pergunta é: quanto tempo levarão 12 homens para cavarem 12 buracos? Aí eles ficam pensando, tem pegadinha aí, tem coisa, tem coisa. Tem mesmo, tem mesmo. Não, essa aí tem. Tem mesmo. É só leitura, interpretação. Tá vendo? Eu não quero falar para vocês, mas vou falar. Tem uma pegadinha no meio disso. Tem não. Tem. Tem leitura e interpretação. Ah, entendi. Entendeu? Pensei que era pegadinha. Muita coisa se resolve com leitura e interpretação, né? Se não, log. Aplica o log dos dois lados. Aplica o log Nada e tá a ver. resolvido. Nada a ver. Não? Nada a ver. Pelas propriedades do logaritmo? Não. Não dá. Só que não. Ela tá... Olha, vocês estão vendo? Vamos finalizar a aula então? E agora sim é fato que o assunto de funções se encerra por aqui. Acabou essa sequência? Essa série. Isso. Acabou. Essa saga. Funções. Uma saga mais pesada, né? Saga não é pra deixa pra série mesmo, né? Série. Temporadas, tivemos 5 temporadas, muitos episódios. Foi tudo tão lindo. Qual vai ser o próximo? Depois a gente conta, né? Vai contar não? Não, agora não. Mas não deixamos nenhum spoiler, nem nada. A gente, nos exercícios, ainda tem atividade de sala. Não, isso aqui é só a aula, né? Entendi. A gente finaliza a nossa aula aqui dizendo para vocês que o assunto de função todo que foi estudado... Vai cair na prova. Ele é muito, muito importante, porque ele não cai no Enem, não, ele despenca, né? Despenca. Tá entre os 5 conteúdos que mais caem no Enem, os top 5. Então, as funções, claro, somando todas, né? Juntando com a junção de todas, as funções tá aí nos 5 conteúdos que mais caem. Por isso que a gente desenvolveu em várias etapas, em aulas bem tranquilas, sem correria, bem pausadas, né? Mostrando para vocês as atividades, tudo bem no tintim por tintim, para não ficar dúvida. De certa forma, elas são muito semelhantes, mas ao mesmo tempo têm suas particularidades e em alguns pontos são muito diferentes, né? Então, a questão gráfica, agora tem coisas que se assemelham, né? Como o valor numérico e tudo mais. Vale você dar uma revisadinha, principalmente nos mapas mentais que a gente passa na revisão, né? E claro, a gente vai elencar aí algumas para as avaliações, que não tem como a gente abordar todas, né? Mas... Até porque são 5 questões, isso. Né? E aí, olha só, um detalhe importante. Das questões da prova, já vai ficar a dica para vocês. Alguns conteúdos são contemplados na bimestral, na primeira chamada. Algumas outras que nós não conseguimos colocar na primeira chamada, ficam para a segunda chamada, aqueles que faltam, tudo. Até para não ter perigo de fazer, né, repetir questão e tal. E outras questões são aquelas para os alunos especiais, aqueles que gostam de estudar. Recuperação. Isso mesmo. Mas ficamos por aqui, já já a gente volta com a revisão e tudo mais. Até lá!